Então vamos lá, né? Conversas à parte. Depois a gente pode voltar a essa conversa aí, né? Que é bastante enriquecedora. Já foi uma aula imensa. Já. Aí depois a gente pode voltar a essa conversa aí e aprofundar ainda outras coisas, né? Vou pensar direitinho no salame. Ele é muito ofensivo mesmo. Então, olha só. Hoje a gente começa bem certinho na terceira semana. Se eu não me engano, deixa eu ver. Nós começamos na terceira semana. Se esse assunto não der tempo de terminar hoje, a gente retoma na terça-feira. Aí termina na terça, na quarta-feira a gente já inicia outro e termina na sexta-feira da semana que vem. O nosso assunto de hoje é adjetivo e as suas locuções. Assim como a classe de palavras dos substantivos, que é uma classe de palavras muito grande na língua portuguesa, não é, é muito, como é que eu posso dizer, assim, tem uma grande quantidade de palavras na classe dos substantivos. Na classe dos adjetivos não é igual a dos substantivos. Essa classe aqui, que no caso é a classe dos adjetivos, ela é uma classe numerosa. Tem muitas palavras que são adjetivos, né? Feliz, triste, contente, alegre, amoroso, carinhoso. Todas essas palavras elas são adjetivos. Mas elas não têm em grande quantidade como tem na classe dos substantivos. Menino, tem um gato ali, lá fora ali, que ou é o povo que tá aperreando ele, ou o bicho que é malvado, viu? O bicho tá direto ali. E como a janela tá aberta aqui, aí pronto. Aí dá pra Aí escutar. pronto, o cangota aí. Eu acho que ele não pula não, que aqui é o terceiro andar, só se ele for um ninja, viu? Só se ele for um ninja pra pular aqui no terceiro andar. Se ele for, eu corro, viu? Não tem como vencer o bicho não. Então, assim, a princípio, a gente tem aqui uma tirinha do Agar. Agar é um personagem que ele é viking. Ao lado tá a esposa dele, que é Elga. E tá o amigo de Agar, né? O Agar aí, ele é esse que tá com um chapéu com dois chifres. Que geralmente era o chapéu muito usado pelos povos vikings. Aí a mulher de Agar está dizendo o seguinte: o que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos? Se ele está tomando uma cerveja, tá meio assim. Aí o colega de Agar, aqui no segundo quadrinho da tirinha, ele diz assim: Então Agar, então Agar não é o seu primeiro marido? Perguntando a ela, né? Aí Agar faz, franze a testa, né? Ficando encabulado. Ou seja, esse abestalhado aqui não entendeu nada da pergunta, né? Elga fez a pergunta para o marido. Aí o abestalhado aqui depois pergunta a Elga se H não foi o primeiro marido dela. Coisa de gente que não sabe entender mesmo o que outra pessoa fala. Então olha só, aqui nessa tirinha ela usou três palavras que dão uma qualidade ao marido dela. Ou melhor, davam uma qualidade ao marido dela no passado, né? Porque quando ela diz o que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos, então dá a entender que nesse momento ele não está mais esbelto, bonito e espirituoso, né? Ele aqui está com cara de mal-humorado. Então ela usa três palavras que dão
qualidades ao marido: esbelto, bonito e espirituoso. Essas Novo, né? três Novo. palavras, elas são adjetivos, porque elas estão dando a ele uma qualidade. Diga aí, Ronaldo. Não, ele quando era novo, né? Quando era novo, quando era novo. Tudo novo é bonito, né? Ah, quando o camarada é novo, o camarada é forte, é bonito, não tem ruga. Quando o camarada começa a ficar velho, aí fica com a cara murcha, cabelo branco, Barbudo, velho. barbudo, não quer mais fazer barba, não quer mais tomar banho. Se bem que é o seguinte, que tem mulher que gosta de homem com cabelo grisalho. Tem mulher que não gosta do homem com cabelo grisalho. Aí isso é bem complicado, né? Umas gostam, outras não gostam. Isso é bem relativo, isso aí. Tem homem que de fato com cabelo grisalho ele fica mais bonito do que se ele tivesse com cabelo preto. Mas depende muito também assim de como é o cabelo da pessoa, tal, como é que é o corte que a pessoa usa. Enfim, né? Eu mesmo tenho 40 anos, eu tenho já o cabelo, boa parte do meu cabelo grisalho já, né? Embora não pareça aqui, mas só de perto que a pessoa nota. E aí tem muita gente que se admira e diz assim: meu amigo, tu estás com a cabeça branca, cheia de cabelo branco já. Eu digo assim: isso aqui é de família, isso aqui não é preocupação não. Porque uma pessoa como eu, para me preocupar, para encher a cabeça de cabelo branco, vai ser difícil. Isso aqui é de família, né? Meu pai tem, desde quando ele era mais novo. Meu irmão também tem. Aí eu também tenho, né? E por aí vai. Só não sei se eu vou passar geneticamente para os meus filhos. Porque se meu pai teve, passou para o meu irmão, passou para mim. Então a possibilidade de eu passar também essa genética para os meus filhos é de 50%. E geralmente só vai mais para os homens. Dificilmente vai para as mulheres essa genética de nascer cabelo branco mais rápido. Então, partindo aqui do princípio que nós lemos essa tirinha, né? Aqui nós temos duas perguntas para responder em relação a essa tirinha. Ainda não é a atividade. É somente aqui umas perguntas como reflexão, né? Então, olha só, no primeiro quadrinho, na fala da personagem Helga, há a presença de três palavras que estão dando uma qualidade ao marido. Quais são essas palavras? Inclusive eu vou botar uma vírgula aqui. Está faltando uma vírgula aqui. No primeiro quadrinho, esse Esbelto, daqui. bonito, espirituoso. Isso. Esbelto, bonito e espirituoso. Aí a gente completa essa daqui, né? Vamos completar essa primeira pergunta. São as palavras. Abre aspas, porque a gente vai copiar essas palavras que já são lá do texto, né? A gente não está inventando. Então aqui a gente vai estar citando o que já está lá no texto, então é preciso usar as aspas. Esbelto, bonito e espirituoso. Ponto, fecha aspas. Tranquilo? Podemos ir para a letra B? Olha, Ainda sobre a tirinha. No segundo quadrinho, a fala do amigo de Agar causa um efeito de sentido pela pergunta feita à mulher de Agar. Que efeito de sentido é esse? Vamos lá, quando a gente lê isso aqui. Vamos ler tudo então, né? Novamente.
A mulher de Agar pergunta para o marido: o que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos? Aí a Bestelade fala, né? Então Agar não é seu primeiro marido? Qual é o efeito de sentido que causa nisso aí? Então acho que essa figurinha tá meio errada aqui, né? Porque o abestado é o que tá do lado de cá de branco, né? O abestalhado é o magricelo. Esse aqui. Então quer dizer que quem tá com a touca de chifre é a mulher. Essa Tá daqui é a vendo mulher aí? dele, que é a que tá. A mulher de Agar. Sim, eu pensava que tinha sido era ele que tinha falado. Não, não. Foi o Dom Zé Agar, daquele ali. Agar é esse do meio aqui. Sim. É o do meio. Aqui que tá de preto e de cachinhos aqui, cachinhos loiros, é a Mulher. esposa dele. A esposa desse aqui. É a esposa desse aqui, ó. Vou pegar a mãozinha aqui, vamos lá. A esposa desse aqui. E esse daqui, o magricelo, do narigão, esse daqui é o amigo dele. É o amigo desse aqui. Aí na pergunta diz, no segundo quadrinho, a fala do amigo de Agar causa um efeito de sentido pela pergunta feita à mulher de Agar. Que efeito de sentido é esse? O efeito de sentido aqui é o efeito de humor. Porque o efeito de sentido que causa aqui, ele é causado no leitor. Vamos ajeitar, botar assim. Causa o efeito de humor no leitor. Naturalmente a gente quando a gente lê essa tirinha, quando a gente lê o segundo quadrinho da tirinha, aí é que a gente se toca e ri da palhaçada do abestalhado lá. Dele ter perguntado à mulher se o cara não era o primeiro marido dela. Quando tem um palhaço na turma da pessoa, né? Um cara que não entende o que a pessoa fala, o cara fala logo assim: oxe, sai daí, doido, pia, não entende nada do que a pessoa diz, não, ó. A É. pessoa ri logo da cara dele. Sabe quem é que fazia muito isso? Vou dizer agora. Era Chaves. Chaves. Lá vai. Dona Florinda ia tomar satisfação com o seu Madruga. Aí Dona Florinda dizia assim: e da próxima vez, vá fazer isso com a sua avó. Aí Chaves chegava perto do seu Madruga e fazia: seu Madruga, sua vozinha fazia isso e aquilo. Seu Madruga olhava assim pra câmera. Aí pegava assim, pegava o chapéu de Chaves e Então, toma! Aí Chaves saía chorando. Então Chaves é a mesma coisa que esse magricelo aqui. Não entende o que a pessoa fala e pronto. Aí depois vai perguntar uma coisa que não tem nada a ver. Aí pronto, o efeito de sentido aqui que causa é justamente o efeito de humor, né? Mas o efeito de humor, ele é causado no leitor. No caso aqui, para nós.
Na tirinha que você acabou de ler, a personagem Viking, ou seja, que é caracterizada com trajes, né, do povo Viking, no caso aí a Helga, né? Ela faz uso de 3 palavras que qualificavam Agar, seu marido, tempos atrás. Essas palavras recebem o nome de adjetivos. Os adjetivos são palavras que atribuem qualidade a um outro termo, como substantivos e pronomes, e etc. Eles geralmente caracterizam um aspecto, um estado ou um defeito da pessoa. Gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para justamente aqui o conceito do que é adjetivo. Aí vocês anotem aí no caderno de vocês. Anotem não. Sublinhem essa parte aí todinha no caderno de atividade de vocês, que é para que fique bem destacado. Se for perguntado lá na frente o que é substantivo, então vocês já sabem que substantivo, ou substantivo não, adjetivo. Se for perguntado nos exercícios, né, o que é que são adjetivos, aí vocês já sabem o que é que são. Tá aqui o conceito do que é adjetivo. São palavras que atribuem qualidade a um outro termo, como os substantivos e os pronomes. Podemos? Botar de amarelo. Anote em seu caderno. Em regra, os adjetivos vão estar sempre acompanhados de uma outra palavra. Caso contrário, ele muda de classe de acordo com a gramática. Na morfologia, eles pertencem à classe de palavras variáveis. Ou seja, os adjetivos, eles pertencem a uma classe de palavras, que no caso aí são os adjetivos mesmo, né? Eles pertencem a uma classe que é variável, ou seja, existe tanto no masculino quanto no feminino. E pode ainda estar no plural ou ainda no singular. Então por isso que diz que a classe dos adjetivos é uma classe que ela pode se modificar. Além disso, né, além de poder estar no masculino e feminino, singular e plural, ainda pode mudar, ou seja, variar em grau normal para o grau comparativo ou ainda superlativo. O comparativo pode ser de inferioridade ou de inferioridade ou de superioridade. Isso aqui a gente vai vendo, né? Devagarinho aqui. Aí, como vocês têm a apostila, acho que não vai precisar copiar isso aqui no caderno não, tá certo? Seria só se fosse o caso de ter que estar vendo isso pela tela do celular, mas não tivesse o caderno de atividades. Como vocês têm, então não é necessário copiar no caderno não. Os adjetivos podem ser simples. Agora vai ser necessário vocês sublinharem aí no caderno de vocês. Caderno de atividades. Podem ser simples, podem ser compostos, podem ser primitivos, derivados e ainda podem ser adjetivos explicativo e restritivo. Aqui abaixo a gente tem a lista de cada um deles, né? Quando é adjetivo simples, quando é adjetivo composto. A gente vai vendo isso aqui agora. Tranquilo até aí? Tranquilo. Romerito, tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Estamos entendendo.
Então vamos lá. Adjetivo simples. Quando é que vai ser adjetivo simples? É quando, ó, os adjetivos eles são formados por apenas um só radical. Ou seja, por uma única palavra. Por uma única palavra, né? Então, por exemplo, o rapaz é charmoso. Qual é o radical aqui que eu tô querendo me referir a ele? É esse aqui, charmoso. No segundo exemplo, você é uma mulher maravilhosa. Qual é o radical aqui que eu estou me referindo? Maravilhosa. Porque tanto charmoso quanto maravilhosa são palavras que estão dando qualidades ao substantivo. O substantivo aqui é rapaz. Se eu digo rapaz é charmoso, e se eu digo assim, quem é charmoso? Charmoso é o rapaz aí. Então, se eu estou me referindo a ele, então ele é o substantivo. Da mesma forma, quem é maravilhosa aqui é a mulher. Tá aqui, ó. Então, essa qualidade aqui eu estou conferindo à palavra mulher. Então, tanto charmoso quanto maravilhosa são os radicais aí do adjetivo simples. Adjetivo composto é quando são formados por dois ou mais radicais. Então tá aí, meu vestido é azul marinho. Meu vestido é azul marinho. Então, como azul marinho é uma palavra composta por duas palavras, é uma só, azul marinho, mas ela é composta por duas, então é por isso que se diz que é formado por adjetivo composto. Azul já é uma cor, já é o nome de uma cor, que por sinal já dá característica de adjetivo. E marinho também é outra também. Quando as duas se juntam, elas formam um único adjetivo, chamado de adjetivo composto. O segundo exemplo, que rapaz mal educado. Esse daqui é outro radical que é formado por adjetivo composto também. Pode ter mais de dois radicais? Pode. Pode ter mais de dois radicais. Mas é um pouco mais difícil da gente ver essas palavras com três palavras que formam um adjetivo, né? Então, tanto azul marinho quanto mal educado são palavras que são adjetivas, porque estão dando características aí. No caso, o azul marinho dá uma característica ao vestido, né? É um vestido que é cor azul marinho. E mal educado aqui é uma característica que eu estou dando ao rapaz, a esse rapaz aqui ao qual eu estou me referindo. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui, eu vou terminar. Eita, ainda tem coisa ainda, viu? Tem coisa. Eu acho que nem vai dar tempo para terminar a explicação toda hoje. Tem moído, tem moído. É moído. Mas se for o caso, eu faço o seguinte: eu chego até aqui em adjetivos pátrios. E aí eu deixo a atividade para terça-feira. Então vamos lá. Adjetivo primitivo. No caso aqui de adjetivo primitivo, é quando eles são formados por uma única lexidade original. Ou seja, por um único léxico. E aí, quando se falar em léxico, vocês imaginem que seja palavra, né? Léxico aqui está relacionado à palavra. Palavra.
Isto é, significa que ele não sofreu alteração alguma. Exemplo: doce, alegre, puro, bom. Todas essas 4 palavras aqui, elas são adjetivos. Todas 4 aqui são adjetivos. São chamados de adjetivos primitivos. Tem 2 exemplos aqui. Você é uma menina muito doce. Então, ó, doce aqui não sofreu nenhuma alteração, só foi acrescentado somente um intensificador, não é? Uma palavra que dá intensidade, uma intensidade bem acentuada em relação à doçura da pessoa, né? E depois o outro exemplo, ele é um menino muito alegre, né? Então uma coisa é dizer assim, Maria é uma mulher alegre. E outra coisa é dizer, Maria é uma mulher muito alegre, né? Dá uma intensidade aí nessa alegria de Maria, né? É como se ela fosse alegre ao extremo, né? Risse com tudo, desse gargalhada, brincasse com tudo, tal, coisa desse tipo. Aí a pessoa atribuiria essa alegria intensa justamente, não é? Através do uso dessa palavrinha aí, do muito, né? Tudo que a gente quer intensificar, a gente acaba assim usando muito, né? Por exemplo, a pessoa que fala demais. Aí a pessoa diz assim: "Ah, meu amigo, você fala muito". Né? Ou seja, a pessoa está querendo intensificar de que a pessoa fala além da conta. Em vez de a pessoa falar somente aquilo que seria o necessário, aí a pessoa acaba extrapolando, falando demais, né? Aí a gente usa um termo intensificador, que geralmente é essa palavra aqui, ó, o muito. Depois a gente tem aqui os adjetivos derivados, que é quando originam-se a partir de outros radicais. Ou seja, os adjetivos derivados são palavras que provêm de substantivos ou de verbos. Tristinho provém da palavra triste. Infeliz deriva da palavra feliz. Provém aí da palavra feliz. Então, tristinho ou tristonho poderia ser também, né? São palavras que, quer dizer, tristinho ou tristonho. Poderia ser uma das duas. As duas palavras, elas vêm aí da palavra triste. E infeliz vem da palavra feliz. Quer dizer justamente o contrário, né? O contrário de feliz. Adjetivo explicativo. Exprime características inerentes ao ser que se refere. Então, mar salgado, céu azul. Quando eu falo mar salgado, eu estou justamente querendo me referir à natureza daquele mar, né? Que é um mar que tem uma quantidade de sal muito grande. Céu azul, eu estou também querendo exprimir uma característica que é daquele próprio ser. No caso aí o céu, né? O céu já é azul. A gente sabe que é azul. Pelo menos assim, durante o dia a gente vê que o céu é azul. Mas segundo os astronautas, eles dizem que o céu não é azul não. Os astronautas dizem que o céu é preto. Porque a gente vê azul daqui da Terra. Mas para quem já saiu da Terra e está numa nave espacial fora da Terra, ele vê que o céu não é azul não. Ele vê que é tudo preto. Tudo é preto. Não tem nada de azul não. Azul a gente vê durante o dia por conta dos raios solares que ao entrarem na atmosfera, aí eles provocam
um aspecto de azul. Eu acho que quem sabe explicar bem bacana isso aí é o professor de ciências. Ou professora de ciências, né? Vocês sabem quem é? Como é o nome dela? Ou dele? Professora Helena. Helena Marreco, é? É. Poxa, ela não é de Professora história, não. Helena. E ela não é de história, não? Não, história é Adriana. Não, está com a professora Adriana. História é Adriana. Jéssica é de inglês, né? É. É. Pablo é de artes. E Helena Marreco é de ciências. Pronto, então eu acho que a Helena sabe explicar bem direitinho por que é que o céu é azul durante o dia. E por que é que a gente justamente, quando chega o horário da noite, aí sim, a gente vê o céu na cor que ele é mesmo. Não é porque a cor do céu mesmo, ele é preto. Ele não é azul. Não é à toa que quando a gente sai de fora da Terra, quando a pessoa está numa nave espacial, tanto durante o dia ou durante a noite, olhando para a Terra, a gente vê tudo preto. Agora, quem está na Terra durante o dia, aí vê o céu na cor azul. Ela sabe explicar bem direitinho isso daí. Então, adjetivo explicativo é quando eu tenho duas palavras não, quando eu tenho uma palavra em que ela já diz qual é a natureza, não é, da qual aquele ser ele já tem desde quando ele foi formado. É uma natureza inerente, ou seja, uma natureza que não pode ser dissociada dele, não é? A gente tem um mar salgado aqui no Brasil não, mas se eu não me engano parece que é no Oriente Médio, chamado de Mar Morto. Quem já estudou a Bíblia sabe, já ouviu falar do Mar Morto. E dizem que o Mar Morto é tão salgado que nem vida marinha ele não tem. Ele não tem peixe, não tem peixe. A pessoa quando entra no mar Morto, se a pessoa abrir os braços assim, a pessoa boia. Se a pessoa tentar afundar, o mar já joga a pessoa para cima de novo. Porque quanto mais salgado, mais leve o nosso corpo fica. Aí também, isso aí quem sabe explicar bem direitinho é a professora de ciências, né? Por que é que o nosso corpo não afunda quando o mar é muito salgado. Isso inclusive explica por que é mais fácil boiar no mar que boiar numa piscina. Tem tudo a ver com a densidade, acho que densidade da água, densidade do corpo, alguma coisa assim. Mas peça uma explicação a ela que ela vai dar bem direitinho a vocês. Só por questão de curiosidade mesmo. Por fim, adjetivo restritivo. Quando é que vai ser adjetivo restritivo? É quando ele é o contrário, ao explicativo. O adjetivo restritivo ele refere-se às características que não são próprias do ser. Quem foi que entrou? Opa. É a chamada. Eita, sua chamada termina em 5 minutos. Já avisou, mas rapaz, já pensasse. Tá uma sacanagem esse negócio. Ai, eu vou deixar adjetivos pátrios para outro horário mesmo. Melhor pagar 50 reais. Não é, rapaz? Aí desse jeito você me quebra. 50 reais é 1 quilo de carne. Era 1 quilo de carne pra gente fazer um churrasco. É mesmo. Aí olha só, adjetivo restritivo é justamente o contrário do explicativo, né? Uma vez que particulariza o significado do substantivo. Tem aqui, ó, cantora baiana, criança inteligente. Então, nesse caso aqui já se refere a um substantivo que particulariza a pessoa.
Ou seja, a cantora, ela não é de qualquer estado, não é de qualquer lugar, ela é uma cantora baiana. E a criança não é qualquer criança, é uma criança inteligente. Isso dá uma particularidade, né, na natureza da pessoa. Já no outro não, nesse daqui, isso aqui já nasce com o ser, já é da natureza dele. Esse aqui não, isso aqui não é da natureza da pessoa. Bom, nós tivemos 35 minutos de